O que a Bíblia fala acerca do Espiritismo? Em certo sentido, podemos afirmar que o Espiritismo é a religião mais antiga do mundo. E pode-se dizer mais que a primeira sessão espírita se deu no Jardim do Éden, quando a serpente, incorporada pelo diabo, entabulou conversação com a mulher e assim conseguiu ludibriá-la. Isso está em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante, que passamos a ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E a serpente então disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela fruta era muito boa para comer, agradáveis aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu, e ambos então, por essa forma, pecaram contra Deus. Agora, a Bíblia tem uma continuidade em que nos outros livros dá uma síntese da história do Espiritismo, começando pelo segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Ela mostra que os antigos egípcios foram praticantes de fenômenos ligados ao Espiritismo, quando chamados por Faraó para repetir milagres diante de Moisés, que por ordem de Deus tinha chegado ao rei pedindo para deixar o povo de Israel, que era escravo, se retirar daquela escravidão. Diz o texto, então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e assim como o Senhor ordenara, Arão lançou a sua vara diante de Faraó e dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou seus sábios encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram com os seus encantamentos, pois cada um deles lançou sua vara, se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles, e de modo que os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzirem sinais, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. O castigo imposto aos que desobedecessem aos mandamentos de Deus, nesse particular, era a morte. De acordo com Êxodo 22, 18, diz assim, a feiticeira não deixarás viver. Levítico capítulo 20, lemos, o homem ou a mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Mais tarde, já nas portas de Canaã, Deus advertiu o povo de Israel contra os pecados de ocultismo, dentre os quais destacava-se a mediunidade como prática considerada abominável diante de Deus. Então, demos em Deuteronômio 18, 9 a 12, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, não se encontrarão no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação diante do Senhor, e
e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. E há um episódio na Bíblia Sagrada, muito tempo depois, entre o rei Saul e a pitonisa de Endor, ou a feiticeira de Endor. O rei Saul, antes da sua apostasia, quando estava na direção de Deus, ele removeu do seu reino os praticantes de várias modalidades do espiritismo, como lemos em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 3 a 9. Ora, Samuel tinha morrido e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, sua cidade. E Saul tinha desterrado os necromantes e os adivinhos, e ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Saul ajuntou também Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, tremeu muito no seu coração, pelo que consultou Saul ao Senhor, e o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Então disse Saul aos seus servos: buscai uma necromante para que a consulte. Disseram os seus servos: eis que em Endor há uma que é necromante. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes, e foi com 2 homens. E chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: peço-te que me adivinhes pela necromancia. Necromancia significa consultar mortos. E me faz subir aquele que te direi. Tu bem sabes o que Saul... A mulher respondeu: tu sabes o que Saul fez, como exterminou os necromantes e os adivinhos. Por que então me armas um laço para me fazeres morrer? Da mesma forma, mais tarde assim fez o reto rei Josias. Além de os adivinhos, feiticeiros, serafins, os ídolos e todas as abominações que havia na terra de Judá e de Jerusalém, Josias extirpou, segundo a lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias achou na casa do Senhor. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante e se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças, conforme a lei de Moisés. Depois dele nunca mais se levantou outro semelhante. Isaías também critica a consulta dos mortos. Então ele diz assim, o profeta Isaías, que ele se dirigiu aos antigos espíritas que vaticinavam para Israel que essa prática era inútil e detestável aos olhos de Deus, conforme Isaías capítulo 8, versículo 19 e 19, versículo 3 em diante. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei, acaso não consultará o povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultar-se aos mortos? Isaías, então, mostrou que essa colocação não estava de acordo com a vontade de Deus, que Deus não aceitava essa prática. E no livro de Isaías, ainda 47, versículo 9, nós vamos ler o seguinte: porém ambas as coisas virão num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a pátria virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias e do grande abuso dos teus conselhos. E no livro de Isaías 47, 13 e 14, Deus está fazendo uma crítica contra o povo, um tipo de sarcasmo até. Cansaste-te na multidão
dos teus conselhos. Levantem-se, pois agora, os agoreiros dos céus que contemplavam os astros, os prognosticadores das boas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como pragana, o fogo que os não apagará, e não poderão se livrar das chamas. Não haverá brasas para quentar, nem fogo para se assentar junto dele. E ainda vemos outros casos na Bíblia Sagrada que deixamos de citar para não irmos muito além do nosso tempo. E a Bíblia também registra a tentativa do homem procurando conhecer o futuro através dos mistérios do universo, por meio da adivinhação, encantamentos, feitiçarias, como agiam os egípcios, caldeus, cananitas, sempre envolvidos nestas práticas, como nós lemos na Bíblia Sagrada. E no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 12, nós lemos: por causa da multidão dos pecados, da graciosa mestra das feitiçarias, falando da própria cidade de Belém, que vendeu às nações, aos fornicadores e às suas famílias, as suas feitiçarias. E tudo isso por causa do envolvimento do povo com essas práticas ligadas ao espiritismo e outras práticas como também o ocultismo, astrologia, são práticas mais ou menos ligadas entre si, denominadas ocultismo. Agora, em nossos dias, o que principalmente aqui no Brasil se nota é que o Brasil é um país, é o maior país espírita do mundo. Quando sabemos que o espiritismo moderno teve início em Paris, através de Allan Kardec, lá o movimento espírita não é nem aproximado do que é aqui no Brasil. Mas aqui há um número muito avultado. E queremos dizer, então, só para conhecimento dos nossos ouvintes, que foi em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, que nasceu aquele que mais tarde iria ilustrar o pseudônimo de Allan Kardec. Isso é uma citação de obras completas da editora. E o nome dele, então, era Hippolyte Léon Denisard Rivel. Nasceu às 7 horas da noite e foi, então, assim que teve início o Espiritismo no mundo. E quais seriam, por exemplo, as causas de hoje o Espiritismo ter crescido no Brasil, a ponto de alguns afirmarem que o Brasil é essa nação maior espírita do mundo? Aqui nós temos uma junção de duas religiões, de certo modo, opostas. O catolicismo é a maior religião do país e o espiritismo é a maior nação, é a maior contingente do país. Ora, nós notamos que tanto o catolicismo como o espiritismo geralmente se dizem pertencentes a tais religiões por uma questão de tradição familiar. Porque nós encontramos a miúde católicos que são ao mesmo tempo espíritas, eles não sabem a diferença entre um e o outro, e acham que é possível ser ao mesmo tempo católico e ao mesmo tempo espírita, como também o espírita da mesma maneira. Então, tradicionalmente, espíritas e católicos estão juntos formando um tipo de práticas e crenças que são chamadas sincréticas, porque há divergência entre elas, porém, elas são acomodadas para essas pessoas que não têm muito conhecimento daquilo que estão fazendo ou crendo. E aí está, então, esse desenvolvimento, e nós notamos que, geralmente, há pessoas que
são despertadas para o Espiritismo por uma declaração de pessoas treinadas no Espiritismo para fazerem uma pergunta ou fazerem uma declaração. Você é um médium espírita, precisa desenvolver-se. E a pessoa não tem muito conhecimento disso e pensa que visitando então as sessões espíritas vai desenvolver-se, quando na verdade é apenas um motivo para atrair a pessoa para o espiritismo. Outra situação que se dá muito no Brasil é a saudade dos mortos. A pessoa, então, sentindo saudade de um filho falecido, de uma mãe, ela procura entrar em contato através do médium, pensando que isso é possível, mas dizemos que à luz da Bíblia Sagrada não é possível, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está dito: aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Então os mortos não ressuscitam. Aliás, os mortos não voltam à terra para dar, por meio do médium, uma comunicação aos seus parentes que ficaram. Não existe isso. São trevas que falam em lugar de pessoas falecidas, e assim se pensa que é possível esse contato, essa comunicação com os mortos. E nós deixamos então estes avisos aos nossos ouvintes, porque você quer conversar com Deus, diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Você quer receber uma mensagem de Deus para a sua vida? Abra a Bíblia, ela é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho. E vamos obter de Deus orientação segura na sua palavra. Daí porque a Bíblia apresenta o que é certo, o que é errado, para evitarmos o que é errado e fazermos o que é certo. E se você tem dúvidas a respeito, então telefone para nós, que nós poderemos dar outras orientações que possam ser acessíveis ao seu conhecimento. Fica aqui a mensagem desta manhã.